A vontade de Deus é que todos nós devemos ir bem em todas as coisas, amém? Isso é o desejo de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, diz que Deus quer que a gente vá bem no espírito, no corpo e na alma, amém? É importante isso. Deus não nos restringe a uma área da nossa vida. Deus quer que eu e você vamos bem em todas as coisas. E na alma encontra-se uma coisa muito importante, que são as nossas emoções. E as nossas emoções podem ser positivas, como amor, alegria, gratidão, o entusiasmo, sim ou não? Quem não está grato por Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas? Mas também algumas vezes nós temos emoções que não são tão boas, emoções negativas, como o medo, como a ansiedade, o desânimo, a inveja, a vergonha. Aí você pode falar assim, mas pastor, isso? Meu irmão, todo mundo está sujeito a isso. Todo mundo sente esse tipo. Emoções fazem parte da vida do ser humano. Sim ou não? Você está vivo, logo você tem emoções. Amém? Se você tem emoções, vão virar sentimentos. Nós somos assim. Deus nos fez assim. Deus te fez assim, meu irmão. Glória a Deus por isso. Ele te fez assim. Mas o problema é quando essas emoções negativas, como medo, como ansiedade, o desânimo, elas deixam de ser respostas comuns às situações do nosso dia a dia e passam a se tornar crônicas, se tornando emoções tóxicas e fazendo com que a nossa vida seja limitada. Esse tipo de coisa limita a nossa vida. Olha o que diz lá o Salmo 42 no versículo 5, o salmista diz assim: por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Olha só, ele está falando, porque a sua alma, o salmista aqui tem certeza que tem algo diferente nele, e ele fala assim, espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Nesse texto percebe-se claramente que o salmista está atormentado. É mais do que simplesmente uma emoção, ele está atormentado. Se você ler esse Salmos, depois você vai ver que ele fala 2 vezes a mesma coisa. E no Salmos 43, repete isso também. Ele fala desta mente, por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas em mim? Precisamos entender, meu irmão, que esses sentimentos tóxicos, tornam-se obstáculos na nossa vida e impede que eu e você viva a vida que o Senhor sonhou para nós. Cria um bloqueio, impede que prossigamos e sigamos de acordo com aquilo que Deus deseja para nós. Só que Deus deseja que você vença isso. Amém? Você pode vencer isso. Você pode vencer esse tipo de sentimento. Amém? Você pode vencer. Creia nisso. Aí você pode falar, mas pastor Marcelo, eu estou tão tranquilo, eu não tenho nada disso. Eu não tenho nada dessas coisas aí. Será, meu irmão? Será que a gente não sente nada disso? Porque esses sentimentos, esse tipo de coisa, criam nas nossas vidas comportamentos limitadores. E olha só, se você não está vivendo a vida que Deus desejou para você, pode ser que algum desses comportamentos, dessas emoções estão gerando comportamentos que estão limitando o seu avanço na direção do que Deus sonhou para você. Amém? A gente poderia ficar, são tantos esses comportamentos, esses sentimentos, que a gente poderia ficar falando vários deles aqui. Mas a palavra de Deus, e na direção do Espírito Santo dado por nós vamos falar alguns deles só. E a forma como vencer alguns deles. O primeiro dessas emoções, nesse comportamento dessas emoções, é o medo. O medo. O medo está presente no dia a dia de todas as pessoas. Está presente no dia a dia de todas as pessoas. O medo é uma emoção que
no primeiro momento ela é até boa, porque ela te impede de fazer besteira. Sim ou não? É verdade. Você pensa, opa, eu não vou querer pular de cima dali, porque eu sei o que vai acontecer comigo. E tem algumas coisas que eu não me arrisco. Porém, quando o medo deixa de ser esse sentimento, essa coisa ou esse senso de sobrevivência, e passa a ser uma emoção que nos domina, aí tem problema. Tem gente que tem medo, por exemplo, de falar em público. Sim ou não? Fala pelos cotovelos em todo lugar, mas fala assim, fala aí, meu irmão, a pessoa não consegue falar. Verdade, gente. Por quê? Porque tem alguma coisa aí que impede, e o medo pode se transformar em uma emoção tóxica, chegando ao ponto de levar a pessoa à fobia, à síndrome do pânico e à paralisia. Porque ela tem medo de fazer as coisas, tem medo de sair de casa, é medo para tudo, meu irmão. A palavra de Deus dá uma direção e a pessoa tem medo. A pessoa tem medo de ofertar, a pessoa tem medo de dizimar, porque pensa que vai faltar, porque isso está preso nela. Só que o que a palavra de Deus diz para resultado e para mudar isso nas nossas vidas? Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Isso é Deus falando. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esta é a palavra de Deus para nós vencermos toda emoção, todo sentimento de medo contra as nossas vidas, meu irmão. Nós devemos crer na palavra, ao nosso respeito e superar o medo. Você pode vencer o medo, meu irmão. Você pode vencer o medo. Você pode vencer o medo. O amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Em 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de fortaleza e de amor e de moderação ou domínio próprio. Deus te deu um espírito de fortaleza, meu irmão, um espírito de domínio próprio. O medo não vai te bloquear, o medo não vai te vencer, muito pelo contrário, você vai vencer o medo. Amém? O medo não vai te parar, porque o espírito que está em você é um espírito vencedor, é um espírito de fortaleza, é um espírito de força. Glória a Deus. O medo nunca mais vai te parar. Fala assim: o medo nunca mais vai me parar. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, decora, grava esse versículo na tua mente, 2 Timóteo 1,7, grava ele, repete isso para você todos os dias, o medo não vai te parar. Além do medo, tem uma outra emoção tóxica que está, assim, em todo lugar você vê, você comenta, dizem, quando você começa a pesquisar sobre esse assunto, fala que é o mal do século, que é a ansiedade. A ansiedade é uma coisa assim terrível. Por quê? Porque ela estrangula a alma. A ansiedade estrangula a alma, meu irmão. Você fica pensando no que vai acontecer e fica imaginando coisas que vão levar sem aquilo estar presente, sem aquilo ser verdade. A ansiedade, ela faz com que as pessoas sofram antes de alguma coisa acontecer. Não levanta a mão aí, quantas noites você ficou sem dormir em razão de alguma coisa e no outro dia Deus resolveu para você, meu irmão? E só que você não ficou em oração essa noite, porque se você ficar em oração com o joelho dobrado, amém, glória a Deus, é maravilhoso isso, mas não, você ficou imaginando tudo que era errado, tudo que podia dar errado, tudo que era, não sei o que. Isso não é de Deus, meu irmão. Isso não é de Deus. Aí você pode falar: mas pastor Marcelo, você está falando isso para mim? Olha,
Quem já não viveu isso na vida? Primeira coisa, você precisa entender, eu preciso reconhecer que tem algumas coisas que estão nos limitando. Se a ansiedade está te limitando, meu irmão, a palavra diz que nós precisamos lançar todas as coisas fora. Olha só o que diz Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas as suas necessidades diante de Deus, ou as suas petições, em oração e súplicas, com ação de graças. Essa é a forma de cada um de nós nos livrarmos dessas ansiedades. Quanto você tem orado verdadeiramente e lançado diante de Deus aquilo que você precisa alcançar? Deus tem uma direção para as nossas vidas e Ele vai direcionar e nós vamos ter saída, porque nós devemos levar todas as nossas aflições, tudo que nós precisamos diante do nosso Deus Todo-Poderoso, meu irmão. É isso que devemos fazer. Nós precisamos também, meu irmão, mudar a nossa mente, nós precisamos mudar a forma de pensar, como dizem os mais descolados aí, o mindset, a forma de pensar, a tua maneira de pensar, a nossa maneira de pensar, meu irmão, tem que ser de acordo com a palavra de Deus, e isso não é novidade, não é de novidade. Olha só o que o apóstolo Paulo disse lá para a igreja de Filipos, em Filipenses 4, no versículo 8, diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. É isso que tem que estar na nossa mente. A nossa mente não pode ter e não pode estar focada nos problemas, porque existem coisas, meu irmão, que só o nosso Deus vai resolver, e eu e você precisamos descansar em Deus, nós precisamos focar naquilo que é verdade. A palavra de Deus é verdade para as nossas vidas, a palavra de Deus, o que Deus pensa a seu favor, aquilo que Deus pensa de ti, isso é verdade para você. Essa é a verdade de Deus. Por isso que nós precisamos mudar, e mudar a forma não só de pensar, mas de como agir. No versículo 9 desse mesmo capítulo diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, isso fazei. Não adianta a gente querer, a gente saber de algo e não praticar. A pastora Carla disse aqui no começo, a prática da palavra de Deus, isso é importante. Eu e você precisamos colocar diante de Deus e cumprir aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. A vitória sobre a ansiedade, meu irmão, não está apenas só no campo do conhecimento, mas está no campo da prática. Na prática de você dobrar os seus joelhos e colocarem as coisas diante do nosso Deus poderoso, em oração, em súplica. Na prática de colocar a sua mente naquilo que é verdadeiro, que é a palavra de Deus. Crê nas promessas do Senhor para a sua vida. Crê que você é vencedor. Deus te fez vencedor. Deus te fez vencedor, e para você vencer em tudo, não só nas coisas do teu emprego, nas coisas do teu trabalho, não, mas em tudo na sua vida, meu irmão. Todas as coisas, não fique ansioso. Não fique ansioso por um problema financeiro, não fique ansioso por um problema na família, não fique ansioso por causa de uma doença, porque tudo isso tem resposta na palavra de Deus para você. Tudo isso tem resposta na palavra de Deus para você. E o que Deus diz a seu respeito é verdade. Você é vencedor. Você é um filho amado. Creia nisso, meu irmão. Por isso, o medo e a ansiedade não pode te prender. Mas
gostaria de falar de um outro sentimento, de outra coisa, de uma outra emoção, que às vezes as pessoas não se dão tanta importância, mas é visível em algumas, que é o desânimo. Às vezes as pessoas acham que o desânimo, essa daqui é muito, não, inveja é pior, não é? Esse sentimento mas o desânimo, essa emoção é tóxica, meu irmão. Sabe por quê? Porque é totalmente contrário à palavra de Deus, porque para ser vitorioso você precisa batalhar, sim ou não? Para ser vitorioso você precisa cumprir os princípios da palavra de Deus. Agora, se você está desanimado, as pessoas desanimadas, elas ficam numa posição de prostração. Muitos, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de reclusão, muitas pessoas ficaram meio amuadas, desanimadas, desistidas, sabe? Numa posição assim que está tudo acontecendo, não tem jeito. Meu irmão, isso não é a postura de um filho de Deus. Isto não é a postura do filho de Deus. Esta emoção é tóxica e ela te prende. Não fique desanimado, meu irmão. Tem gente que fala assim, eu vou para a igreja, eu vou acordar para orar, eu vou fazer aquilo, eu tenho que... Meu irmão, você está vivo. Glória a Deus, dá um glória a Deus aí, você está vivo. Deus te deu força. Para que ficar desanimado, para que ficar abatido? As pessoas, e aí esse sentimento vai desanimando, aí falta o vigor, aí começa a gerar o tédio, aí depois começa a gerar amargura, aí começa a gerar preguiça, aí vai começando a achar que isso é tudo normal, aí para de tomar banho, acorda e não faz mais a barba, não vai no cortar o cabelo, sabe, esse tipo de coisa, não se veste mais normal. É verdade, gente, fica desanimado, desistido. Isso não pode ser o comportamento de um filho de Deus. É verdade. Eu e você temos que mudar. A palavra de Deus não é isso para nossas vidas. A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a palavra de Deus a seu respeito, porque você espera no Senhor. Dê um glória a Deus aí. A palavra de Deus para você é uma palavra de ânimo. Como Deus disse lá para Josué, tem de ânimo, tem de bom ânimo, meu irmão. Tem de bom ânimo. E uma coisa, para renovar o seu ânimo, é renovar ou estabelecer a tua adoração ao nosso Deus. Meu irmão, uma pessoa que não adora a Deus é uma pessoa que está desanimada. É verdade, porque é impossível nós não adorarmos a Deus. Você conhecendo a Deus, você tendo intimidade com Deus, você sabendo o poder, Deus é todo poderoso, Deus é grandioso, Deus está presente em todos os lugares, Ele sabe tudo o que você precisa, Ele está disposto para você, Ele te ama. Então, eu e você precisamos só adorar a Ele. Se eu e você não tivermos ânimos de adorar a Deus, onde nós estamos, meu irmão? E olha só, quando nós restauramos a adoração, nós nos fortalecemos. Olha o que diz lá em Êxodo capítulo 15 no versículo 2, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Glória a Deus, meu irmão.
Nós precisamos exaltar, nós precisamos glorificar, nós precisamos adorar ao nosso Deus. E à medida que nós o adoramos, o nosso ânimo é restaurado. Esse desânimo pare. Por isso, meu irmão, adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Essa é a direção de Deus para mim e para a sua vida. Por quê? Porque assim nós vamos vencer. Olha só, essas emoções tóxicas, eu falei 3 lá, mas a gente poderia ter mais. Elas podem surgir na sua vida, porém elas não podem definir como devemos viver. Elas não podem definir como podemos viver. Somos filhos de Deus, e isso sim é o que define a nossa vida. O amor de Deus por nós é que nos define. O amor de Deus nos fez vencedores. Olha só o que diz Romanos 8:37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu, você, nós somos mais do que vencedores, porque Deus nos amou. Deus te amou, meu irmão. Se Deus te amou, você é um vencedor, e você pode mudar todas as coisas. Você pode mudar esses sentimentos, essas emoções não vão te prender. Não vão te prender. Essas emoções não definem quem você é, meu irmão. Você é um filho de Deus, é um filho poderoso, é um filho amado, e é um filho que é capaz de mudar a história da sua vida, da sua família e de todos aqueles que estão próximos de ti, meu irmão. Isso é a direção de Deus para a sua vida. Por isso hoje, agora, nesse momento, eu peço para que vocês que estejam aqui na igreja, e vocês que estejam aí em casa agora, que vocês comecem a refletir. Hoje é um tempo de decisão. Hoje é um tempo de mudar. Hoje é um tempo de deixar tudo isso para fora. Todas essas emoções tóxicas que estão te prendendo, meu irmão, lança fora diante de Deus. Peça para o Espírito Santo te ajudar a examinar a sua alma, a sua emoção, para ajudar a identificar o comportamento que está te limitando e causando essas emoções, causadas por essas emoções. Porque Deus tem um tempo novo para a sua vida. Se coloque diante de Deus. Se você quiser ficar em pé, você fica. Se você quiser ajoelhar, você ajoelhe. E se você está livre, mas agora, ore, se coloque diante de Deus. Peça a direção do Espírito Santo, porque essa oração é sua primeiramente. Peça para o Espírito Santo tocar no teu coração, examinar o teu coração. Peça para o Espírito Santo te mostrar na tua alma aquilo que está te limitando. E lance fora isso hoje. Faça assim, meu irmão. Ore, declare, coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus a sua vida. Deus está ansioso para ouvir a sua oração.